Amores, tudo bom? Como é que estamos? Beleza? Gente, espero que estejam todos bem. Tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático de biologia, mais precisamente botânica, dentro da perspectiva da fisiologia vegetal, tá certo? Então, nós vamos trabalhar as chamadas citocininas, que são hormônios que estão relacionados principalmente ao processo mitótico e à diferenciação celular nas gemas ou nas gêmulas, como queiram chamar, tá certo? Também esse grupo de hormônios promovem o crescimento da planta. É uma coisa que leva a outra, se você analisar do ponto de vista biológico, né? Você tem uma condição metabólica da diferenciação celular e do aumento, a quantidade de células. Então, com isso, você tem aí o aumento do vegetal. Eu encontro também dois tipos de citocinas que são bem comuns para a gente. É a cinetina e zeatina. São dois compostos, são dois hormônios que estão bem presentes nos diversos processos que as citocininas promovem. Agem nas sementes, frutos, raízes e nos caules, beleza? Vê lá outro ponto aqui que eu coloquei para vocês, bem mastigadinho, bem destacado, né? Produzido nas raízes, mais precisamente no ápice radicular, ou seja, na pontinha das raízes. E transportado, gente, não esquece, tá? Vou colocar até o pilotinho aqui para vocês acompanharem comigo, tá certo? Então, tu tens aqui, ó, transportado principalmente pelo xilema, tá certo? Então, é um tipo de hormônio que o seu desprendimento ao longo do vegetal ocorre pelo xilema. Tranquilo? Vê lá, vamos ver mais alguns aspectos interessantes. Ó, aqui eu coloquei para vocês que também estimula a germinação, vai promover o processo de germinação. Observa que na realidade é o conjunto, né? Você tem um conjunto de hormônios que trabalham em prol de determinado aspecto biológico, tá certo? Beleza? Então, as citocininas são hormônios que também auxiliam a germinação, a fixação da radícula no solo, a formação da plântula, ao início, né, da captação dessa luminosidade solar, porque a semente, essa estrutura, ela está no solo. Então, para que ela possa se desenvolver, você tem que ter aí alguns fatores que vão viabilizar toda essa condição metabólica da semente, tá certo? Olha lá outro ponto que eu destaquei para vocês. Aqui eu coloquei que retarda o envelhecimento. Esse envelhecimento é chamado simplesmente por senescência dos tecidos da planta. Beleza? Oh, cabeça, então quer dizer que a planta apresenta um hormônio que diminui o seu processo de envelhecimento? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Deixa eu colocar aqui, ó, um pilotinho para você. Eu coloquei aqui, ó, em branco para você não esquecer. Senescência, tá certo? Até mesmo porque numa prova de vestibular, numa prova que você vai ser submetido, eles não vão colocar retardo de envelhecimento. Ele pode destacar na frase processo de senescência. Então, a senescência você tem que saber automaticamente que é o processo de envelhecimento. Beleza? Tranquilo. Vamos ver outro ponto que é interessante? Ó, aqui as citocininas também atuam no crescimento e diferenciação das raízes, né? Observa que nesse primeiro ponto aí, que eu destaquei para vocês logo acima, né? Eu comentei que age nas sementes, frutos, raízes e caules. E aqui embaixo, nesse último tópico, eu comentei para vocês que atua no crescimento e diferenciação das raízes. Beleza? Então, no que se diz respeito às condições básicas, aos aspectos mais importantes em relação às citocininas, nós temos esses tópicos aí. Beleza? Tranquilo? Vamos ver um ponto para a gente fechar a nossa linha com chave de ouro, que é muito importante, que é, na realidade, um tipo de experimento que é feito com tecido, um fragmento, né,
com fragmento de parênquima, que é normalmente proferido em laboratório. Um experimento bem simples, uma coisa bem objetiva dentro desses parâmetros que a gente está analisando o processo de fisiologia vegetal, tá certo? Então aqui eu tenho para você, ó, atividade hormonal em meio de cultura, né? Você tem aqui o meio de cultura que é colocado algodão, né? Para evitar exatamente a entrada de gases, para não ocorrer contaminação, né? Então você pega o meio de cultura e aqui eu tenho um fragmentozinho, ó, meio de cultura, e aqui deixa eu colocar o piloto, o ponteirinho aqui, para você acompanhar comigo, né? Então tu tens aqui o meio de cultura, onde esse meio de cultura ele contém fragmento do parênquima, ou seja, é um tecido de fácil manipulação em laboratório, tá certo? E a partir daí eu coloco citocininas e auxinas em concentrações iguais, tá certo? Amores, o que é que vai acontecer se eu pegar auxina e se eu pegar citocininas em concentrações iguais? Eu não vou encontrar diferenciação de nenhuma estrutura. Eu vou encontrar a formação, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou encontrar a formação de uma estrutura chamada calo vegetativo. Beleza? Ou seja, você tem cabeça, mas peraí. O que é esse calo vegetativo? O que vem a ser esse calo vegetativo? É um grupamento ali de células que não receberam um aporte ideal nem de um nem de outro para que possa viabilizar o desenvolvimento de uma estrutura da planta, né? Então, quando eu tenho citocinina e quando eu tenho auxina em teores iguais concentrações, beleza? Eu tenho a formação do chamado calo vegetativo, beleza? Tranquilo, zero bronca. Vamos ver o segundo aspecto aqui que é muito interessante. Ó, quando eu aumento o teor de auxina em relação ao teor de citocinina, eu vou encontrar o desenvolvimento radicular, ou seja, eu tenho uma formação de raízes. Vê que coisa interessante? Vê que coisa simplesmente fantástica? Né? A biologia, ela agindo e a gente conseguindo observar todos esses aspectos, né? Fisiológicos e, como conseguinte, morfológicos. Não é isso? Dá uma olhadinha no último agora. Quando eu alterno aqui agora, quando eu coloco mais citocinina do que auxina, como conseguinte, eu vou encontrar a formação desses ramos aqui, ó, de caules e folhas. Beleza? Tranquilo? Então ficou bem simples assim. Quando você pega o meio de cultura com material oriundo do parênquima, que é facilmente manipulável, e você coloca ele no tubinho de ensaio e as concentrações de citocininas com as auxinas em igualdade, não ocorre desenvolvimento de nenhuma estrutura, forma o chamado calo vegetativo. Quando eu coloco auxina com a concentração maior que a citocinina, eu tenho a formação das raízes, eu tenho a formação de estrutura radicular. E quando você alterna, quando você coloca mais citocinina do que auxina, o que é que nós vamos encontrar aí, amores? Formação de caules e folhas. Gente, isso aí foi nossa aulinha sobre mais uma aula sobre hormônio vegetal. É interessante, observe que para cada parâmetro tá uma coisa bem objetiva. Se você pegar todos esses livros aí que existem, conteúdos relacionados à botânica, José Luiz Soares, Sônia Lopes, Amabis, Martor, Marco Aurélio, todos esses vão dar esse norte aí pra gente, beleza? Porém, aqui você encontra um conteúdo bem mais direcionado, um conteúdo mais objetivo no que se diz respeito a essas provas que vocês vão ser submetidos, beleza? Então, um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom para vocês.